A entrevista em pé, eu tenho 1,71, eu sou estatura mediana, tá? Então, tamo junto, pastor. Não é não? Tem 1,71. Minha amizade era estatura mediana. Ok. Mas eu calmo. Bom. Pastor Daniel Lidic. Lidic. De onde é que veio esse nome aí? Qual a origem do Lidic? Cara, meu pai, ele é de ascendência alemã, ele nasceu no Espírito Santo. Você tem ideia, lá é onde ele nasceu, uma colônia de alemães, assim, lá tipo, todo mundo fala alemão. Meu pai, a língua materna dele era alemão. E a igreja adventista é bem forte lá, então todo mundo lá é adventista, é parente e fala alemão, assim, tranquilamente. E aí, cidade é um lugar chamado Laranja da Terra, olha que bonito. É uma roça lá. É bonito. Não, mas é uma natureza bem lá, tem montanhas, né? Tem muita laranja. Bagageiro da terra, bagaço. Não sei não. São várias cidades ali em volta, sabe? E aí meu pai de lá e é alemão o nome, assim, mas o meu sangue alemão só tem 0,000%. Então, o livro está explicado aí. Pastor, sua idade não completa RG CPF. Olha só, eu tenho 27 anos, meu nome completo é Daniel Herbert. 27. Tudo bem, pastor? Né? 27 anos. Meu nome completo é Daniel Herbert Alves Littke. Olha só. Sim, tem mais RG, é opcional. Não sei, só se for uma pergunta que é muito comum quando a gente vai fazer entrevistar um pastor. Primeiro eu estou entrevistando, mas a gente sempre vê essa pergunta. Seu povo, quer dizer, por que se tornar pastor? Como veio essa vontade? Quando surgiu? E por quê? Sim, meu avô era pastor, meu pai é pastor. E aí o curso natural era ser pastor também, assim, o pessoal falava, pastorzinho, né, quando a gente diz pastor e tal. Mas aí eu fazia ensino médio aqui no IAM, aqui, né, quer dizer, na Bahia, né, eu estou na Bahia, ok. É que eu sempre explico que eu estou fora da Bahia. É aqui no IAM, aqui perto de Feira de Santana. E o pessoal sempre perguntava se vai ser pastor, tal. Eu já estava chegando no segundo ano do ensino médio. E todo mundo fala que você recebe um chamado, Deus te mostra de uma maneira assim, quase que miraculosa, que você tem que ser pastor, você tem que sentir realmente, não é assim, eu quero ser pastor, não é uma coisa que parte da gente, Deus ele chama. E eu falei, Senhor, eu queria ser escritor, ser jornalista, eu fui jornalista depois também, né? Mas assim, eu queria trabalhar nessa área, mas eu falei, Senhor, se eu quiser que eu seja pastor, que o Senhor me mostre isso. E aí eu dei um prazo para Deus, né? Olha que bonito. Eu falei, Senhor, se o Senhor me quiser, no teu trabalho, o Senhor me chame até o último dia do ano 2000, porque eu queria que na virada do ano, do milênio, né, também, que eu já entrasse no meu terceiro ano do ensino médio já sabendo que curso eu ia fazer. Eu não queria chegar no terceiro ano e fazer que curso, ainda não sei, não, eu queria entrar. Então, você vai ser pastor? Eu já vou começar a me planejar. Então eu esquematizei e falei, Senhor, se eu quiser, me chama. E no pôr do sol, na passagem de ano, de 2000 para 2001, Deus claramente me mostrou que eu tinha que ser pastor. Eu estava cantando uma música com a minha tia e minha irmã, e aí no meio da música a minha tia solava uma parte, e aí é como se eu não estivesse ouvindo mais nada, como se tivesse tudo parado assim, e eu vi claramente Deus no meu pensamento dizendo assim, eu quero que você pregue a minha mensagem para essas pessoas. Eu vi isso no meu pensamento assim, claramente, eu quero que você pregue a minha mensagem para essas pessoas. É como se estivesse congelado ouvindo as pessoas. Cara, eu me arrepiei assim, eu tive certeza que Deus estava no último momento ali no pôr do sol, Deus dizendo que eu quero que você trabalhe para mim. E não tem alegria maior do que viver a vida para trabalhar para Deus. Eu já estou 4 anos sendo pastor. Em novembro eu vou ser ordenado, aí eu vou poder fazer casamento, fazer, né, tudo regular bem certinho. Amém. A primeira vez que eu ouvi falar em Daniel Lidic foi acho que em 2009, num congresso universitário lá no IAM. Você estava fazendo uma palestra sobre a mídia e o futebol, tipo assim. De lá pra cá, o que mudou na vida de Daniel? Cara, eu cheguei no IAM, eu estava no distrito, né? Eu fiquei 1 ano lá no interior de Alagoas, uma cidade chamada União dos Palmares, terra de Zumbi dos Palmares lá. Conheço. Conhece, né? Você é caminhoneiro, cara? Cara, e aí mudou muita coisa que eu estava chegando ali no IAM, né? Então assim, foi uma fase nova, eu estava no distrito, uma cidade bem do interior, um lugar bem simples, mas povo muito gente boa, tá muito legal. E aí eu vim pro IAM, então tudo vai mudando, assim, as portas vão se abrir, porque você acaba viajando mais, você acaba
acaba se desenvolvendo mais, assim. Então eu gostei bastante desse trabalho na faculdade, é um trabalho muito bom no internato. Tem muitos jovens, a gente pode estar em contato o tempo inteiro com eles e tal. E de lá pra cá foram acontecendo as coisas de viajar mais, aí logo depois veio o negócio do CD aí, do DVD e tal, então aí mudou tudo. Agora eu tenho 3 empregos. Pronto, você chegou onde eu queria, na questão do DVD. Como é que você se transformou no novo astro da no talento? Ninguém assiste aqui, pelo amor de Deus. No talento da TV Novo Tempo. A gente vê agora você aparecendo mais, tudo mais, foi assim, num período curto. Foi muito então a gente queria saber como é que isso aconteceu, como foi o convite para gravar o DVD e tudo mais. O convite foi do Senhor. Sabe que o Espírito Santo ele fala com a gente precisa entender isso, enxergar isso, para realmente perceber. E no meu último, no ano que eu estava sendo distrital em Alagoas, antes de ir pro IEM, era dezembro, isso foi há 1 ano e meio, um pouquinho mais, 1 ano e 7 meses. Eu ia começar a ler minha Bíblia, e eu ia ler Salmos, e eu ia começar, eu tinha acabado Jó, e aí estava Salmos, aí naquele dia eu ia começar Salmos. E aí eu estava orando, sempre a gente tem que orar, né? Não 10 segundos, mas assim, orar antes de ler a Bíblia para Senhor, me faça entender o que eu vou ler. Para não fazer com aquele irmãozinho que achava que era cristão, que abria a Bíblia qualquer coisa, lia um negócio, não alimentava nada, e lia a Bíblia, consciência está livre. Cara, não é a Bíblia, você tem que realmente absorver aquilo ali, sabe? Pode ser uma palavra que vai fazer diferença na sua vida. Então, orar pedindo iluminação para que o Espírito Santo realmente ele faça você entender. E aí eu estava orando, Senhor, eu vou começar a ler Salmos, me ajude e tal. E mais uma vez, o Espírito Santo ele gosta de falar umas coisas para mim, sabe? Poucas vezes não, sempre ele fala com a gente, mas algumas vezes, tipo umas 5 vezes, ele falou coisas assim que mudaram minha vida assim, totalmente, certo? O meu chamado para fazer teologia, quando eu me formar, eu queria ficar em São Paulo, eu queria trabalhar direto ao Novo Tempo, eu era formado de jornalismo, eu poderia até ir para lá, e eu queria ir para lá tal, e Deus falou para mim uma palavra assim, destruiu os meus sonhos aparentemente que eu queria, e nessa uma palavra eu entendi que eu tinha que vir para o Nordeste. Então assim, Deus ele fala coisas pontuais assim, e eu estava orando, e aí Deus mais uma vez falou assim, exatamente, faça músicas de salmos, ponto final, só isso. Eu ouvi no meu pensamento, faça música de salmos. Falei, pra quê? Eu entendi assim, tá, beleza, eu vou começar a ler salmos, vou musicar isso aqui. Mas com que objetivo? Sabe, quando a gente tem o costume de ouvir a voz de Deus, a gente sabe que é Deus. Eu sabia que Deus estava mandando fazer isso. E eu comecei a fazer, em dezembro. Então tá bom, Senhor. Não sabia para que era. Passei meio ano fazendo as músicas, fiz 12 músicas. Aí em julho do ano passado, minha irmã ia casar em São Paulo, e eu fui para São Paulo. Quando acabou o casamento, eu tinha agendado lá com um amigo meu que canta na Arauto do Rei, o Jairo, que é o barítono. Falei, Jairo, marca uma entrevista, tem um projeto para apresentar e tal. Eu não sabia, eu ia apresentar para ele, se eles não gostassem, eu ia apresentar para o Luiz Cláudio, se eles não gostassem, sei lá para quem eu ia apresentar, mas Deus mandou fazer esse negócio, eu tinha que pensar para alguém. Pensei no Novo Tempo, que é o órgão da igreja aí, musical da igreja. Fui lá no Novo Tempo e apresentei as músicas. Antes eu orei assim, Senhor, o Senhor me mandou fazer isso. Eu não quero que seja algo a mais, eu quero que isso seja resposta à oração de alguém. Orei, cheguei lá, apresentei. Gente, vocês tinham que ouvir as gravações que eu mostrei para eles. Coisas que eu gravei no meu computador, assim, tem um buraquinho assim que chama-se microfone, sabe? É um buraquinho no notebook assim, que aí eu gravava ali, sabe? Um negócio mal gravado, mal feito. Tipo, tinha uma primeira música que eu tentei imaginar como seria o salmo no tempo de Israel. Ela começa com um shofar, que é aquele chifre de carneiro. Aí apareciam uns homens cantando. Nem lembro da música, esqueci. E aí, abram-se portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Uns homens cantando uma coisa assim, tal, aí começava um cânon, cantava uma coisa, aquela coisa, tentei imaginar os levitas, aquele monte de homem cantando, e uns instrumentos com harpa, com não sei o que, tal. Um negócio muito estranho, mas eu estava achando o máximo, né? Aí eu mostrei. Quando eu estava mostrando aí, o diretor da gravadora, ele ouvindo assim, e ele tentando agitar o som lá, o computador tipo chiado, achando que era o problema do computador, né? E ele mexendo, e eu olhando assim, né? Ele não olhava pra música, não prestava atenção assim, sabe? Pro que tá... E eu lá mostrando o som, e ele ajeitando. Quando acabou a música, ele falou assim, cara, eu vou ser franco com você, desculpa, mas não é o que a gente tá procurando não. Na lata, assim, ele falou nem assim, que legal, diferente. Cara, na lata assim,
Mas eu falei, não é assim não. Tipo, eu tentei imaginar como seria. As próximas músicas a gente vai contextualizar agora, como são os salmos hoje. Eu tentei mostrar como eram os salmos antes e os salmos hoje. Ele, tá. Aí ele fez assim, eu não vou mostrar. Aí a próxima que eu mostrei foi os salmos de novo, que é a primeira do DVD. Aí ele já começou a se bater o pezinho junto, cantar ali, né, tal. Aí, sim, não tá gostando. Aí ficava fingindo que não tava olhando pra ele, mas olhando pra ele. Tinha ele, tinha a mulher do marketing e tinha outra pessoa lá. Aí mostrei a segunda, que é a segunda DVD, que é Esconderijo. Em Esconderijo ele já tava fazendo dueto junto. Ele começou a cantar, não, nessa não, né? Meu refúgio, é tanto salmo, né? Ele fazendo um duetinho assim, eu falei, caraca, ele tá gostando. A terceira música era a terceira do DVD, não tô brincando. Até parece que foi na sequência, né? A terceira era alguma aí, não sei como foi. Então, eram várias músicas. Tinha uma música que era bem deprimente, que é um salmo bem triste. Tinha uma que era meio bossa. Eu tentei fazer músicas normais de um CD adventista, que tem tudo, vários estilos assim e tal. Aí, no meio do DVD, ele parou e disse assim, da apresentação: cara, eu quero dizer uma coisa. Eu estava orando muito tempo. Eu estava pedindo a Deus um projeto para os jovens, mas eu não sabia o que era. Esse seu trabalho é resposta às nossas orações. Esse projeto, cara, ele foi falando assim, eu fui me arrepiando assim, sabe? Eu disse, meu Deus, sabe, não existe prova maior. Foi Deus que me mandou. Se alguém aqui ouviu isso e teve dúvida, Espírito Santo falou para ele fazer. Foi. Todas as pessoas, eu conheci com vários cantores ao longo tempo, todos, nunca aconteceu uma coisa assim desse jeito. Eu apresentei em julho para eles o projeto. Aí em agosto eles me responderam mandando regravar todas as músicas. Cara, tem que você regravar, tá meio ruim a qualidade. Aí eu fui, passei um mês tentando regravar, regravei tudo. Tive que fazer outras músicas, porque uma que era bossa não dava certo. Ele foi entendendo que era um projeto de louvor, de adoração e tal. E aí eu tive que fazer, no final eu fiz 16 músicas para ficarem 11. Então tinha uma que era mais black, a gente adaptou, virou uma coisa. Uma caiu fora, outra caiu, outra que eu fiz ele não gostou. E aí foi. Então, em agosto eu mandei mais músicas. Em setembro eu fiquei sabendo, em setembro que ia ser um DVD de louvor. Em setembro eu fiquei sabendo, mas achava que ia ser um ministério de louvor e tal. Outubro, novembro, em dezembro eu fui lá para gravar. 2 dias antes de gravar eu fui saber que ia ser no meu nome o DVD. Eu achei que ia ser Ministério de Louvor Rosa do Vale, sei lá, alguma coisa assim. 2 dias antes eu falei, não, vai ser seu nome, você vai ser o cantor. Ok, tá. E eu fui saber disso. Em dezembro estava gravado o DVD. Em julho eu apresentei, em dezembro estava gravado. Aí passou mais um semestre para produzir, fazer tal, divulgação tal e lançar. Então em meio ano estava nosso pronto, assim. Foi uma coisa de Deus, sabe? Não foi uma coisa que eu quis fazer, que eu procurei. E realmente senti a mão de Deus assim. Eu estou terminando de fazer as músicas do próximo. Em janeiro já vai gravar outro. É um negócio assim, não existe, sabe? Graças a Deus, assim. A gente já tem recebido pessoas de outras denominações, pessoas que não têm igreja, pessoas que não tem nada a ver com igreja, assim, buscando, sabe? Porque salmos, eles são universais, né? Então, assim, agora parece fácil. Por que ninguém nunca fez um de salmo? Tá na cara, muito fácil isso. Mas ninguém nunca tinha feito. Tem músicas esporádicas de salmos, mas não só de salmos. E graças a Deus, Deus direcionou, assim, é um negócio de Deus mesmo. Eu não tenho nem palavras assim, para agradecer ao Senhor. Do nada, assim, né?